Hoje vamos falar sobre funcionalismo público. E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje com a participação aqui ilustre do professor Roberto Coelho. E eu estou estreando um quadro novo aqui no canal para falar sobre temas relacionados à cidadania. E para a gente ser um bom cidadão, a gente precisa entender sobre política. E antes da gente começar a falar sobre o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, federal, senador, presidente, ou pelo menos o que eles deveriam fazer, a gente vai falar um pouquinho sobre essa máquina aí do funcionalismo público aí, pelo menos que é o que deveria girar o nosso Brasil, não é isso, professor? Com certeza. Boas-vindas a todos, não é? Com certeza. Falar de funcionalismo público seria uma coisa muito importante para até começar a falar sobre política, né? Existe uma coisa que é políticos, que é uma coisa para o povo, para todos, e uma outra que é o idiotes, que pensa em si próprio. Talvez isso dentro do nosso caminho aqui a gente entenda o que é o idiotes e o que é o politicos, né? Vamos ver se a gente chega lá, né? Só para você ter uma ideia, são 12 milhões de funcionários públicos no Brasil. Então, se você quiser comparar, você tem uma cidade de São Paulo trabalhando no funcionalismo público. A maior cidade da América do Sul, que é a cidade de São Paulo, só que toda ela lotada de funcionários públicos. Então, se você olhar para isso, você tem uma ideia do que é esse montante de gente, que é quase uma cidade, um estado paralelo trabalhando para a massa do governo, não é? E um estado muito caro, né? E tem uma coisa mais específica ainda. Você tem 1.317.802 pessoas trabalhando para única e exclusivamente o atendimento do político brasileiro. Você tem 1.300.000 pessoas trabalhando só para o governo. Isso daí sem contar os outros assessores comissionados e tudo mais que possa acontecer aí nesse meio, não é? É muito então, mais, né? Com certeza. Então, o que acontece? Você tem aí uma massa de gente trabalhando para gerar esta política que a gente tanto está querendo entender, né? Então, falar do funcionalismo público e dizer que essa parte do funcionalismo público, 1.300.000 pessoas trabalham só diretamente ligada ao assunto do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador e assim por diante, é importante a gente entender que essa massa de gente está trabalhando para aquele sujeito lá, né? Ou pelo menos deveriam estar, né? Isso. A gente pode entender das duas maneiras, né? Vamos lá, eu não estou culpando aqui o coitado do funcionário público, ele está lá fazendo o trabalho dele. Mas se o político não pede e o funcionário não faz, resolvido o problema, né? Então, só para você ter uma ideia, vamos lá. Se eu pegar vereadores no Brasil, então eu tenho 59.591 vereadores no Brasil inteiro. Para cada um desses vereadores, eu tenho entre 4 e 18 assessores concursados para esses sujeitos. Ou seja, então, 595 mil, mais ou menos, pessoas trabalhando para os vereadores. Boa, fez conta rápida, né? Então, o que acontece? Se você fizer uma média de 10, é isso aí mesmo. Cara, você está falando de uma massa de quase 600 mil pessoas trabalhando para o vereador. Então, se você olhar para isso, caramba, os vereadores deveriam decidir muito mais coisas do que eles decidem, porque afinal eles têm 600 mil pessoas ali trabalhando com eles. Vamos subir de patamar, vamos para o deputado estadual. O deputado estadual, no Brasil, nós temos 1.059 deputados estaduais. Então, olhando para isso, olha só, se eu pegar os deputados estaduais, cada deputado estadual pode ter até 45 assessores trabalhando diretamente com ele.
Então, fazendo a conta, você chega em 47.655 pessoas que trabalham com os deputados estaduais. Então, veja lá, eu já estou com uma massa de 650 mil pessoas trabalhando para isso aí. Eu estou falando vereadores e deputados estaduais. Vamos subir. Deputados federais. E nos deputados federais, cada deputado federal, dos 513 deputados que existem hoje, eles têm direito a ter pelo menos 25 assessores para cada um dos deputados federais. Então faz a conta aí para ver o quanto que isso daí vai dar, né? Rapaz, olha só como nós estamos subindo. Eu tenho menos deputados federais, mas eu tenho uma massa de gente trabalhando para esses caras. Por isso, então, aquele prédião grandão, né, que você vê lá na balança do Niemeyer, né, porque aquilo ali está super lotado de gente, é assessor para tudo quanto é lado, gente para tudo quanto é lado, que era... A balança está meio compensada, né? Porque a tara da balança eles regularam errado. Porque a balança tem uma tara, né? Para você pôr um prato, por exemplo, você vai num... É por isso que o prato do Senado está de cabeça para baixo, né? Só pode ser, não é possível. Só pode ser isso, né? Então, quando você olhar para isso, 513 vezes os tais dos 25, você tem um número estratosférico de gente trabalhando para isso, né? Vamos lá, sobe mais um pouco e vamos chegar nos senadores. Nós temos 81 senadores na República. Cada senador tem pelo menos 40 assessores diretos para que ele possa funcionar como senador. Então, você pega aqui o número de funcionários, você tem perto de 2.500 funcionários só no Senado da República. Então, vamos lá, vamos voltar lá embaixo e vamos falar de prefeito. Prefeitos no Brasil, nós temos 5.570 prefeitos brasileiros. E cada um desses prefeitos pode ter 170 pessoas trabalhando diretamente com ele. Esses números são muito doidos, né? Isso. Pessoas trabalhando para os prefeitos. Isso. Não chega a ser 900 mil, porque é uma média, mas o que acontece? Se você tiver isso em cidades maiores para cidades menores, vai chegar muito próximo desse número mesmo. Então, o que acontece aqui? Quando você olhar para isso, você tem um volume de pessoas que deveriam estar trabalhando muito para que isso funcionasse. Mas a gente fica ressentido quando a gente vê que não está funcionando. Vamos lá, governadores. E o governador, são 27 governadores, e cada governador também pode ter em seu quadro um número de assessores para cuidar da vida dele. Muita gente para trabalhar para pouca gente e para resolver muito pouco. Ou seja, você tem o cara que leva o café para quem leva o café, né? Sim, com certeza. E olha, eu estou falando aqui apenas de dois poderes, tá? Então vamos lá. Aí esses poderes chegam então nos dois presidentes, o presidente do Senado, o presidente da Câmara de Deputados, e aí então finalmente o presidente da República, que tem os seus ministros, né? No Supremo Tribunal Federal nós temos 11 ministros do Supremo, cada um deles tem 222 funcionários assessores dele. 3 patinhos na lagoa trabalhando para cada ministro. Dá uma conta de mais de 2.000 pessoas trabalhando só para que o ministro do Supremo Tribunal Federal faça o seu trabalho. Então, a pergunta que faz quando você fica sabendo disso, né, dos 3 poderes, os tais 3 poderes, é assim: por que um processo demora tanto se você tem uma carga de 2.000 pessoas trabalhando para um cara resolver na canetada o que ele vai resolver? Por que um prefeito que tem tanta gente do lado dele, ele não tem como resolver o problema do buraco na rua?
sendo que cada prefeitura tem subprefeituras, cada subprefeitura tem o seu secretariado, tem os seus assessores, né? Se você olhar para isso, você olha então que essa massa de 1.300.000 pessoas deve trabalhar para que isso aconteça, né? Então é isso. Aquela velha ideia do Montesquieu, que era então os 3 poderes da República, que é, então, o poder executivo, aquele que executa, o poder legislativo, aquele que legisla, e o poder judiciário, aquele que, então, vê a Constituição, vê a lei e olha se essa coisa está sendo atendida. Então, eu acho que nesse primeiro momento nosso aqui, a gente tem que dar uma revelada nisso, que é para quem está nos assistindo entender o seguinte: esses caras deveriam estar trabalhando a 1000, porque, afinal de contas, 1.300.000 pessoas trabalhando para esses todos senadores, deputados, vereadores, seria, então, um número suficiente para que essa massa pública funcionasse, né? É isso aí. A ideia, professor, inclusive, é trazer a informação para as pessoas, porque eu acredito que muita gente não sabe desses números, assim como eu não sabia, não tinha ideia, e para trazer a gente para uma reflexão, né? Opa, peraí, mas o que está acontecendo aí, né? Por que as coisas não funcionam? Por que as coisas não caminham, né? Pô, esse número só está aumentando, e o salário desse pessoal todo que está na política aumenta a cada ano que passa, e por que as coisas não estão caminhando? Então, a ideia é justamente trazer informação, porque aí sim, com a informação, as pessoas conseguem tomar uma decisão. Pelo menos deveriam parar para pensar e refletir sobre isso, né? Eu acho isso sim. Se a gente não conhece aquilo que nós pagamos para que aconteça, que são os nossos impostos, a gente tem o dever, né, de pelo menos tentar conhecer, né? Então é isso que a gente está tentando fazer aqui. Legal. Mestre, obrigado por esse vídeo e vamos para os próximos, né? Vou convidar aí quem está assistindo a acompanhar a nossa série aí, e os próximos vídeos a gente vai falar sobre o que deveria fazer um vereador, deputado estadual, federal e tudo mais. Então fique ligado aí no canal que em breve vão vir outros temas assim como esse, certo, professor? Certíssimo. Então tá já, gente. Até a próxima. E, não esquece aí de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Tchau, tchau.